Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 11, versículos do 20 ao versículo 24. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje nós poderemos ver de forma enfática, pelo próprio Cristo sendo anunciado, que cidades inteiras resistiram à graça de Deus. E aqui nós podemos ver nitidamente que aquela questão de que o homem não pode resistir à graça de Deus, levantada por Calvino e por outros que seguiam a sua linha de pensamento, cai por terra. E nós podemos ver aqui também que nós teremos e nós temos uma responsabilidade pessoal referente à nossa salvação ou à nossa condenação. E isso é, por incrível que pareça, graça de Deus também, porque Ele não arrancou de nós, não tirou de nós, ou pelo menos Ele não permitiu que o pecado original tirasse de nós o livre-arbítrio, a liberdade de podermos decidir, entre o bem e o mal. Então vejamos o que diz o Evangelho de hoje. Depois, Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Então Jesus censura, Jesus critica as cidades que ele tinha realizado os maiores milagres, o maior número de milagres, porque recusaram-se a arrepender-se. Versículo 21 ele vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E aqui são duas cidades, Veja, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que é a cidade mais abaixo que vai ser comparada com Sodoma, Não as obras, mas a incredulidade, Corazim, Betsaida e Cafarnaum haviam sido testemunhas privilegiadas da ação missionária de Jesus e de sua comunidade de seguidores. Então, Jesus e os seus apóstolos, Jesus e aqueles que ele havia enviado, foram a Cafarnaum, Betsaida e Corazim. E ali anunciaram o Evangelho. Ali fizeram o que Jesus disse quando enviou os 10 em São Mateus capítulo 10. Vocês vão, curai os enfermos e ressuscitai os mortos e fazei milagres e expulsai os demônios. Então todas essas obras de graça que Deus fez por meio do seu Filho Jesus e por meio daqueles que o próprio Jesus havia enviado, foi feito em Cafarnaum, Corazim e Betsaida. E essas cidades resistiram à graça de Deus, resistiram mesmo vendo os milagres. E os milagres são fontes de fé. Nós podemos ver isso no Evangelho segundo São João. No Evangelho segundo São João, no finalzinho do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 30, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui. Versículo 30, Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então veja, São João revela para nós aqui que Jesus fez milagres na presença dos seus discípulos, dos seus apóstolos e das pessoas que o acompanhavam. E não foram poucos, foram muitos, a ponto de muitos deles não está escrito aqui. E ele vai dizer que, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. E São João também no capítulo 2 do seu Evangelho, lá nas bodas de Caná, é dito que quando Jesus transforma água em vinho, os seus apóstolos creram nele. Então, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Então, teriam se arrependido, teriam feito penitência, teriam feito obras de misericórdias e assim teriam sido salvas.
E veja o que Jesus vai dizer no versículo 22. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. Então, Tiro e Sidônia, veja, Tiro e Sidônia, duas cidades pagãs, sofrerá menos rigor no dia do juízo do que Corazim e Betsaida, porque nelas foram feitos muitos milagres, a ponto desses milagres, como testemunha São João, gerar fé nas pessoas e fazer eles crerem que Jesus é o Messias e, crendo nele, tenham vida, ou seja, salvação em seu nome. E Jesus continua no versículo 23. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? É a pergunta que Jesus faz numa censura. Não, ele diz, não. Serás atirada até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos seus muros, subsistiria até este dia. Ou seja, Sodoma não teria sido destruída se dentro de Sodoma, dentro dos muros de Sodoma, fossem feitos os milagres que foram feitos em Cafarnaum. Veja, as cidades símbolo do poder e da economia e também da vida pagã era Tiro, Sidônia e Sodoma, que foram aqui apresentadas diante das cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, como sendo exemplos. Veja, exemplos. Sodoma foi destruída por conta do pecado, mas assim mesmo, Sodoma, Tiro e Sidônia foram usadas como exemplo para censurar Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Porque Jesus disse que se dentro de Sodoma fossem feitos os milagres que foram feitos em Cafarnaum, Sodoma não haveria sido destruída, ou seja, eles teriam se arrependido. E no versículo 24 Jesus vai dizer: por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. E muitas vezes a gente fica duvidando se Jesus vai vir julgar ou não. Nós rezamos no credo que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 678, vai dizer: na linha dos profetas e de João Batista, Jesus anuncia em sua pregação o juízo do último dia. Então será revelada a conduta de cada um e o segredo dos corações. Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça oferecida por Deus. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Jesus dirá no último dia: cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeno, a mim o fizestes. Então, é fé da igreja que nós somos salvos pela graça. Porém, infelizmente, a exemplo de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum, todos podem acolher a graça ou rejeitá-la. E aí está o grande problema do calvinismo, o grande problema do protestantismo, quando vem dizer que o homem não consegue resistir à graça de Deus, quando na verdade o próprio Jesus censura estas cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque resistiram à sua presença, aos milagres que ele fizera e à sua pregação.